Olá, olá, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com você? Eu me chamo Luciano Figueiredo, sou professor aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva e estou aqui hoje contigo iniciando a minha aula única neste curso de Prática em Direito das Famílias, tá? Esse curso que eu coordeno com o professor Roberto Figueiredo. Roberto Figueiredo, que é o meu irmão, o Robertinho. Eu costumo dizer que aqui é um curso de Direito de Família em Família. Na é verdade, os irmãos Figueiredos fazendo essa coordenação aqui no nosso curso de prática. Nosso curso, você já teve acesso aí à boneca no ato da contratação, conta com grandes nomes, professor Cristiano Chaves, Daniel Assunção, enfim, um grande time, uma grande equipe objetivando lhe ajudar nessa seara do direito civil que tanto cresce para fins profissionais. Eu sou um advogado de famílias atuante já há muitos anos e venho testemunhando o quanto vem crescendo a advocacia familiarista, a banca do direito das famílias e o quanto o direito de família está em ebulição, está em modificação. Sem sombra de dúvidas, dos ramos do direito civil, aquele que é mais tocado por decisões da jurisprudência do STJ é o nosso direito das famílias. E é sobre ele, direito das famílias, que esse curso de prática dedica-se. E especificamente, o nosso encontro de hoje, que versa sobre a contratualização das relações familiares, que versa sobre pacto antinupcial, que versa sobre contrato de convivência, que versa sobre mudança de regime de bens. São estes assuntos que eu e você iremos, no dia de hoje, conversar, aprofundar e tentar compartilhar conhecimento, visionando uma prática ainda mais bacana. Pois bem, você tem à sua disposição alguns materiais, tá? E o material principal, que eu chamo de roteiro base, é o material teórico, que está aí, ele começa com esse ponto 1, com a introdução, o pacto antinupcial e a mudança do regime de bens. Esse material teórico é o que vai nos acompanhar na grande parte do nosso encontro aqui. Além dele, nós temos aí dois modelos à sua disposição. Uma ação de mudança de regime de bens, temos ainda um contrato de convivência, tá? E aqui a gente vai trabalhando também com esses modelos aí durante o nosso encontro, né? Durante o nosso bate-papo, justamente para que você tenha acesso a essa prática de uma maneira extremamente ampla. Beleza? Dito isso, vou começar com a nossa breve introdução. Olha só, casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil. Se casa e se divorcia como nunca no Brasil. Estou dizendo isso não de forma aleatória, eu digo isso com base em dados do IBGE, em especial com pesquisas recentes do IBGE. Olha só, analisando apenas os dados mais recentes, verifica-se que o Brasil registrou mais de 341 mil divórcios em 2014, o que revelou um salto de 161% em 10 anos. E se você comparar com a série histórica, iniciada desde 1984, o salto percentual é de 1.007%. A taxa de divórcios hoje é de 2,41 por mil habitantes na faixa de pessoas de 20 anos ou mais. Ainda na análise da série histórica, percebe-se que a duração média do casamento caiu de 19 para 15 anos. O aumento do divórcio também teve acréscimo no número de casamentos. Afinal, o divorciado muitas vezes casa-se de novo. Em 2014, ocorreram 1.100.000 casamentos, registrando-se um aumento de 5,1% em relação a 2013. Então perceba, casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil. Isso é um dado estatístico do IBGE, né? E eu costumo dizer que não é um dado contraditório. Certa feita, uma pessoa me perguntou, professor, como é que se divorcia e se casa como nunca no Brasil? Não haveria aí uma contradição? Não, não há. Como eu pontuei há pouco, aquele que se divorcia, geralmente, se coloca no futuro e um novo núcleo familiar, adentra uma nova relação familiar. Afinal de contas, o brasileiro, ele não desiste nunca, não é verdade? Então o sujeito divorcia-se, tenta uma união estável, e o sujeito tenta um novo casamento, e assim vai. E os relacionamentos, eles vão, né, se desenvolvendo em constante ebulição. O que isso tem a ver com o regime de bens, professor? Qual é a relação desse dado, do aumento de casamentos e divórcios,
com o nosso tema central hoje, regime de bens? Toda a relação. Porque antigamente, como o casamento era eterno, era até que a morte vos separe, as pessoas não se preocupavam muito com planejamento familiar, não se preocupavam muito com planejamento patrimonial. Hoje a coisa mudou. Como o sujeito, a cidadã se casa já tendo conhecimento, imaginando que um divórcio poderá ocorrer, poderá acontecer, neste cenário, meu amigo, nessa situação, ele tem receio. Ele tem receio de que amanhã ou depois, no momento do divórcio, no momento da dissolução afetiva, ele fique com a mão na frente ou outra atrás, que tem uma grande perda patrimonial, que ela que fique desassistida, enfim. Por conta desses receios, o estudo do regime de bens, na banca da advocacia, nas discussões judiciais, tem ganho cada vez mais espaço. As pessoas hoje, então, ao adentrar no relacionamento, sabendo que o mesmo não é eterno, mas sim finito, preocupam-se em regular o regime de bens, em ajustar o regime de bens. E aí eu avanço para tratar acerca, então, do nosso regime de bens, que é uma premissa do nosso encontro, né? Porque se a gente vai estudar pacto antinupcial, se a gente vai estudar contrato de convivência, se a gente vai estudar mudança de regime de bens, nós temos que saber, temos que conhecer do nosso regime de bens. Afinal, o que é o regime de bens? Para você entender o que é o regime de bens, você precisa primeiro compreender o que é o casamento. O que é o casamento? Para a doutrina majoritária, casamento é contrato. Para a doutrina majoritária, casamento é contrato. Estou deixando aqui de lado toda a questão católica, estou deixando aqui de lado toda a questão romântica. Estou falando sobre a natureza jurídica do casamento, um estudo científico. Para a maioria da doutrina, casamento é contrato. É contrato. E o regime de bens liga-se justamente aos efeitos patrimoniais deste contrato. A eficácia patrimonial deste contrato. Então, liga-se o regime de bens aos efeitos deste contrato, liga-se o regime de bens à eficácia patrimonial deste contrato. Regime de bens, portanto, e aí lá vai o nosso conceito de regime de bens, o regime de bens, portanto, é o estatuto jurídico patrimonial do casamento. Estatuto jurídico patrimonial do casamento. Veja, se eu me caso com você, o regime de bens indicará o que é meu, o que é seu e o que é nosso. O regime de bens traduz justamente esse estatuto jurídico patrimonial do casamento, as regras patrimoniais do nosso casamento. Liga-se à eficácia, aos efeitos do casamento. E o Código Civil, ao trabalhar com o regime de bens, ele nos traz 5 espécies. 5 espécies de regime de bens, tá? Ele nos traz os regimes da comunhão universal e comunhão parcial, que você pode chamar de comunhões. Ele nos traz o regime da separação convencional e da separação legal, que são regimes das separações, e nos traz ainda a participação final nos aquestos. Então nós temos o regime da comunhão universal, temos o regime da comunhão parcial, que são as comunhões, temos a separação convencional, temos a separação legal, que são os regimes de separações, e temos a participação final nos aquestos, que é o nosso regime novo, né? O Código Civil anterior não regulava sobre ele. O Código atual, inovando a legislação pretérita, passou a tratar acerca deste regime. Nós vamos agora verificar regime a regime. Claro, se o objetivo aqui é você compreender como fazer um pacto antinupcial, como fazer um contrato de convivência, como elaborar uma minuta de uma ação de mudança de regime de bens, você tem que saber o que é o regime de bens, quais são as suas implicações e as suas modalidades. Até para que você possa aconselhar um cliente. Lógico, chega um cliente no seu escritório, pedindo aconselhamento de escolha de regime de bens, você tem que saber qual é o cardápio que há no Código Civil, quais são as possíveis opções delineadas no nosso Código Civil. Dito isso, então, começo com a primeira hipótese do regime de bens aí a ser tratada, que é o nosso regime da comunhão parcial. Comunhão parcial, que alguns autores chamam de comunhão limitada
ou regime supletivo? Comunhão parcial, comunhão limitada ou regime supletivo. Por que ele é chamado de regime supletivo, professor? Porque ele é a grande regra. O artigo 1640 do Código e o artigo 1725 do Código, 1640 e 1725, trazem aí essa grande regra geral do regime da comunhão parcial no Brasil. Se você se casou e você não fez pacto antinupcial, você está no regime da comunhão parcial. Se você vive uma união estável e você não fez contrato de convivência, você está, em regra, no regime da comunhão parcial. Essa é a grande regra geral supletiva, salvo raras exceções, que veremos um pouco mais à frente. Essa é a grande regra geral supletiva. Daí porque a maioria das pessoas estão se relacionando hoje em comunhão parcial de bens. E como é que funciona esse regime? A junção dos artigos 1658 com 1661, 1658 e 1651, nos dá o norte. Nos dá o norte e nos diz que este regime funciona com base em uma premissa. Qual é a premissa? Separação para o passado e comunhão para o futuro. Essa é a premissa. Separação para o passado e comunhão para o futuro. Veja, se eu e você nos casamos em comunhão parcial, o que era meu antes do casamento é só meu. O que era seu antes do casamento é só seu. E o que for adquirido onerosamente na constância do casamento passará a ser nosso. Separação para o passado, comunhão para o futuro, essa é a regra geral do nosso regime da comunhão parcial de bens. Mas, obviamente, que dentro desta regra geral, o legislador civilista se dá ao trabalho de trazer hipóteses em que haverá a exclusão do bem. O que é a exclusão do bem? Quer dizer que o bem não se comunica, é patrimônio individual. Então, hipótese em que há a exclusão do bem, o bem não comunica, é patrimônio individual, e nos traz ainda hipóteses em que o bem comunica, em que o bem se torna patrimônio do casal. Essas hipóteses são muito importantes, em especial para quando você está naquele divórcio litigioso, naquela dissolução litigiosa da união estável, na qual você quer resguardar o patrimônio do seu cliente. Tentar evitar que aquele patrimônio tenha participação do outro requerente, tá? O que é que não comunica? O que é que exclui? Diz o 1659. O bem que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Veja, se eu sou casado com você em comunhão parcial de bens, somos casados em comunhão parcial, e durante o casamento eu recebi um bem em doação, ou recebi um bem em herança, esse bem é só meu. Só meu. Ele não vai se comunicar com você. É patrimônio exclusivo meu. Tá bom? Além disso, se eu recebi lá 200 mil em doação, 300 mil em herança, e eu peguei esse dinheiro e comprei um imóvel, este imóvel que eu comprei também é só meu. Também é só meu. Ele não se comunica, porque ele será subrogado, tá? Ele não se comunica, porque ele será subrogado. O que é subrogado, professor? Substituído. O fato gerador originário dele foi a doação ou herança. Por isso ele não se comunicará. Então aquilo que eu recebi de doação e herança só em meu nome, não comunica. Fica sendo só meu. Além disso, é só meu aquilo que se subrogar, se substituir no lugar. Beleza? Sempre chega essa pergunta lá no plantão de dúvidas, então já vou adiantar aqui. Professor, imagina que você recebeu 500 mil em doação herança, recebeu lá 500 mil em doação herança e comprou um imóvel de 1 milhão. E aí, vai comunicar o imóvel de 1 milhão? Ou vai excluir o imóvel de 1 milhão? Como é que fica, professor? Gente, neste caso, como eu recebi 500 mil de doação herança e comprei um imóvel de 1 milhão, 50% do imóvel é incomunicável
e 50% comunica. Então, 50% do imóvel é incomunicável e 50% comunica, tá? Então, aí você vai fazer a proporção. Seguindo o rol das incomunicabilidades, inciso 2, não comunicam os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Imagine você que antes do casamento eu tinha um imóvel. Antes do casamento lá eu tinha um imóvel, tá? Imagine que eu vendi este imóvel e com o produto da venda eu comprei um novo. Este novo não comunica, porque ele é subrogado, substituído em patrimônio anterior. Inciso 3. Não comunicam ainda, são incomunicáveis as obrigações anteriores ao casamento. Claro, dívida, cada um continua só com a sua, não é verdade? Seguindo lá, não comunicam as obrigações provenientes de atos ilícitos. Cuidado com a ressalva, salvo se houver reversão e proveito do casal. Salvo se tiver reversão e proveito do casal. Lógico. Então, se eu pratiquei um ato ilícito e a mim foi imposto uma obrigação de indenizar, essa obrigação de indenizar é só minha. Não comunica com a minha esposa. Salvo se a minha esposa tiver usufruído da ilicitude que eu pratiquei. São incomunicáveis ainda os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os meus livros, o meu laptop, eu que sou advogado, são incomunicáveis. Não comunicam os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Meios-soldos e montepios são rendimentos e pensionamentos militares. Nada disso comunica. O artigo 1659 traz as exclusões, aquilo que não comunica. Ok. E o que é que entra na comunhão parcial? Está lá no 1660. O que é que entra? O que é que comunica? O que é que vira patrimônio do casal? Inciso 1. Entra lá. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Ainda que só em nome de um dos cônjuges. Este é o inciso que mais faz gente chorar lá no meu escritório. Às vezes de alegria, às vezes de tristeza, tá? Mas esse é o inciso que o povo chora, que é uma maravilha. Galera, olha só. Se você tiver aquisição onerosa, uma compra e venda, por exemplo, na constância da comunhão parcial, essa aquisição, em regra, comunica. Ainda que tenha sido feita em nome de apenas um dos cônjuges. Vai comunicar. Vai comunicar. Professor, me dá um exemplo. Imagine que eu sou casado com você em comunhão parcial e na constância do casamento eu comprei um imóvel de 2 milhões de reais. E registrei só em meu nome. Este imóvel é meu e seu. Comunica. É. Ainda que esteja registrado em nome de apenas um dos consortes, comunicará. O que me importa aqui é que tenha sido adquirido onerosamente na constância do casamento. Só não vai comunicar se eu conseguir encaixar lá nas exclusões do 1659, do 1659, lá do nosso Código Civil. Aí tudo bem. Se eu conseguir encaixar lá, ele efetivamente não comunica. Mas se eu não encaixei, meu amigo, ele comunicará. Beleza? Ok? Esse inciso, eu dizia, faz muita gente chorar lá no escritório, porque tem muita gente que chega na consulta inicial e diz assim, ó, Luciano, eu vou me divorciar, mas eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque está tudo em meu nome. Pouco importa, amigo. Se o regime da comunhão parcial, que é a regra geral, mesmo que esteja registrado apenas em seu nome, isso, por si só, não vai impedir a comunicação patrimonial. Não impedirá. Para impedir a comunicação patrimonial, eu terei que encaixar em uma das exclusões do 1659. Ou às vezes chega lá, Luciano, vou me divorciar, mas poxa, acho que eu não tenho direito a nada, porque está tudo no nome dela. Não. O fato de estar apenas no nome dela não retirará a eventual comunicação patrimonial. Siga no rol das comunicabilidades. Inciso 2. Comunica o fato eventual, com ou sem concurso de trabalho, com ou sem despesa anterior. Exemplo de fato eventual, lotérica. Lotérica. Ganhei na Mega Sena.
ela leva metade. Putz, professor, mas ela nem me ajudou a comprar o bilhete. Pouco importa. Pouco importa é com ou sem despesa anterior. Mas, professor, ela nem me ajudou a escolher os números, as dezenas sorteadas. Pouco importa. É com ou sem concurso de trabalho anterior. Ganhou lá na loteria, meu amigo, na comunhão parcial, o cônjuge, o companheiro, vai levar 50%. Tá? Então é uma regra importante aí para a Mega da Virada. Não é isso? Então fica ligado aí, ou para a Mega Sena de uma maneira geral. Inciso 3. Comunicam os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Em favor de ambos os cônjuges. Então tem que ser em favor dos dois, tá? Então se é uma doação, uma herança ou legado direcionada para os dois cônjuges, em favor de ambos os cônjuges, aí comunicará. Porque se for em favor de um só, você já viu comigo que não comunica. Ok? Incisos 4 e 5 vou analisar conjuntamente. As benfeitorias e bens particulares de cada cônjuge, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo que cessar a comunhão. Essa é uma pegadinha extremamente usual de provas de concurso, bem como da vida prática, tá? Que você tem que ficar atento. A pegadinha aqui é a seguinte, ó. Imagine você que eu, Luciano, sou casado com a Anitta. Veja que o casamento é meu, eu me caso com quem eu quiser, você em casa, fique à vontade, tá? Então eu, Luciano, casei-me com a Anitta, regime da comunhão parcial de bens. Veja só, antes do casamento, eu tinha um imóvel. Então, antes do casamento, eu tinha um imóvel. Beleza. O imóvel é só meu. Afinal de contas, o regime da comunhão parcial, patrimônio anterior, vai ser só meu. Beleza. Todavia, os frutos que este imóvel gerar na constância do casamento, e eu exemplifico aqui com os aluguéis. Aluguéis são frutos. Imagina que esse imóvel está dado em locação. Os aluguéis que forem gerados na constância do casamento são frutos. Imagina que este imóvel é uma fazenda. As safras que forem geradas na constância do casamento são frutos. Beleza. Bem como as benfeitorias realizadas neste imóvel na constância do casamento. Entenda aí por benfeitorias as reformas realizadas neste imóvel na constância do casamento, ambos comunicam. Tanto os frutos como as benfeitorias vão comunicar. Beleza? Então, se o imóvel é anterior ao casamento com a Anitta, o imóvel é só meu. Mas se este imóvel está dado em locação, os aluguéis que forem recebidos na constância do casamento serão metade meu e metade da Anitta. Beleza? Ainda na comunhão parcial. Professor, e no que diz respeito aos bens móveis, em especial aqueles que guarnecem a residência, professor? Sei lá, professor, a mesa de centro, a TV de LCD, o PlayStation, a adega. Eu falo sempre do PlayStation e da adega, porque eu tive certa feita um acordo de divórcio de patrimônio de 5 milhões, frustrado, porque eles não chegaram à conclusão de quem ficaria com o PlayStation e com a adega. Ela não queria devolver o PlayStation e a adega, apesar dela não jogar PlayStation e não gostar de vinho, e ele não admitia assinar o acordo sem receber o PlayStation e a adega. Amigo. Eu sugeri até que eu dava para ele um PlayStation e uma adega, mas ele não aceitou, ele só queria o dele. Então pergunta-se, juridicamente, estes bens móveis, em especial aqueles que guarnecem a residência, serão de quem? Pois bem, a presunção relativa, juris tantum, afinal, ela admite prova em contrário. Então a presunção relativa, juris tantum, pois admite prova em contrário, é que esses bens serão do casal. A não ser que tenha lá
uma comprovação de que é patrimônio anterior, uma comprovação de que esse bem está no rol das incomunicabilidades do 1659. Se não tiver uma prova dessa, é do casal, e se é do casal, comunica sendo objeto de divisão, sendo objeto de meação. Acompanhou em casa? Beleza? Ok? Essa regra vale também para os presentes de casamento, viu? Isso é uma pergunta corriqueira, em especial naqueles divórcios que são divórcios neófitos, né? Logo após lá a realização do casamento, sujeito a cidadã já querem se divorciar. Aí sempre vem essa crise. Pá, mas os presentes, não, a cristaleira foi minha tia que deu, então é minha, né? A mesa de centro foi meu tio que deu, então é meu. Não, os presentes são do casal, e serão objetos de divisão. A não ser que você comprove que há ali um fato de exclusão. É uma cristaleira que é da família e só se doa para dentro do seio da própria família, aí tudo bem. Mas se não há fato exclusivo de exclusão, o bem móvel comunicará. Dúvida relevante. Professor, imagina que eu sou casado em comunhão parcial e eu recebi um imóvel doado do consorte. Meu marido, minha esposa, bonzinho, resolveu me doar um imóvel. Tá, e aí? Comunica? Não. Aí é só seu. Assim decidiu já o STJ. Tá aí o recurso especial de referência, é o RESP 1171488 do Rio Grande do Sul, julgado em 2017. Tá? No regime da comunhão parcial, o imóvel adquirido pelo casal, mas que foi doado entre os companheiros, ou seja, eu doei a minha metade para ela, não é comunicável, exclui-se da partilha. Então, para você entender o contexto, imagina você que nós somos casados e eu adquiri onerosamente na constância do casamento, da união estável, um imóvel. O imóvel é nosso, 50% meu, 50% seu. Mas imagine que lá pelas tantas do nosso relacionamento, eu gravei em escritura pública, lavrei escritura pública, dando a minha metade do imóvel para você. Neste caso, obviamente, o imóvel passará a ser só seu, deve ser excluído da partilha. Dúvida 2. Previdência privada. Comunica? Não comunica. A jurisprudência em teses, número 113, item 6 do nosso STJ, nos diz que os valores investidos em previdência privada fechada se inserem, por analogia, na exceção prevista no artigo 1659, inciso 7 do Código Civil de 2002. Consequentemente, não integram o patrimônio comum do casal e, portanto, não devem ser objeto de partilha. Galera, jurisprudência em teses do STJ. O que é isso, professor? O STJ, de tempos em tempos, edita essa ferramenta da jurisprudência em teses, em que ele traz entendimentos consolidados em relação a um determinado assunto. Tem 2 de alimentos, tem 2 de fiança, umas 3 de seguros, tá? E tem também uma de dissolução de união estável e casamento. Então, eu sempre trago esses entendimentos aqui, porque referem-se a entendimentos consolidados do nosso Tribunal da Cidadania. Ainda nas dúvidas. Valores de cotas sociais em partilha de sociedade constituída na constância do casamento. Deve-se considerar o valor da época do divórcio ou da partilha? E aí? Pois bem, diz o STJ, o pagamento deve corresponder ao momento da efetiva partilha. É o que está no RESP 1537, 107 do Paraná, relatado pela ministra Nancy Andrighi, tá? Ainda nas dúvidas. Valorização de cotas sociais e de imóvel. Comunica? Então, antes do casamento eu já era sócio de empresa, ou antes do casamento eu já tinha um imóvel. É incomunicável, porque é anterior ao casamento. Mas na constância do casamento, este imóvel valorizou, ou a minha empresa valorizou. Essa valorização da cota social, ou essa valorização imobiliária, comunicará ou não? O que é que você acha em casa? Faz assim? Pensa aí que eu volto no segundo bloco com a nossa resposta. É 1 minuto. Até daqui a pouco.